Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um vídeo no canal. E hoje, olha, eu estou num estúdio pela primeira vez, depois de 2 anos e meio aqui no canal. A gente agora tem vídeos gravados no estúdio. Cara, isso é fantástico. A gente tá com, hoje, né, 3.000 e alguma coisa aqui de inscritos no canal. Tudo construído de forma orgânica, entregando aqui um conteúdo de valor para você que é dono de um pequeno negócio e quer crescer, quer melhorar sua gestão. Eu sou o Diego Darosa, sou fundador da FinPO Soluções Empresariais e aqui nesse canal a gente fala de gestão financeira para pequenos negócios. Gestão, eu vou falar um pouquinho mais, soluções empresariais. Então, para você que é dono de um pequeno negócio, caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente vai te ajudar a organizar o seu negócio. No vídeo de hoje eu vou trazer uma ferramenta que tem agradado o olhar de quem está começando a organizar o financeiro. Por exemplo, você tem um negócio, você faz lançamento financeiro no seu sistema, mas simplesmente você não analisa esses dados. Concorda comigo que entre fazer lançamentos e não analisar é a mesma coisa? Tipo, não vai dar resultado nenhum? Então, por isso que aqui na FinPO a gente criou o FinPO BI. Diego, o que é esse FinPO BI? O FinPO BI é um Power BI conectado ao Conta Azul e Omie. Diego, mas espera aí, eu sou dono de negócio, eu tô correndo atrás da minha máquina para pagar meus boletos, eu não entendi nada do que tu falou. Bom, vamos voltar um pouquinho então, vamos lá mais um pouquinho. Agora é o seguinte, Power BI nada mais é do que um painel com dashboards que conecta ao sistema, que a gente está falando aqui de Conta Azul e Omie, puxa os dados de lá e te traz os resultados do que você precisa enxergar. Então é isso que eu vou te mostrar aqui no vídeo de hoje. O nosso FinPO BI. Esse BI que vem caindo no gosto de todo mundo que está fazendo assinatura, porque realmente a gente consegue automatizar várias coisas, inclusive trazer os resultados, lançamentos diretamente da sua plataforma Conta Azul ou Omie e espelhar isso em dashboard, em gráficos. Você vai se sentir uma empresa gigantesca, tá? Porque realmente as informações que a gente vai mostrar aqui nessa tela hoje, elas são de total relevância para quando você tiver que analisar os seus dados. Então, se você não analisa os dados, para com isso agora, você precisa começar a analisar. Financeiro é dados. E se você não faz nada com seus dados, cara, não faz sentido nenhum você simplesmente ficar fazendo lançamento de contas, tá bom? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora pro vídeo. Vou compartilhar minha tela aqui com você para mostrar o nosso queridinho, o FinPO BI, que é o nosso Power BI conectado ao Conta Azul e Omie. Vem pra cá. Assim como estamos aqui agora nessa tela fantástica e magnífica do nosso FinPO BI. Ele é um BI bem simples, mas eficaz, tá? Quando a gente vê gráficos, chama mais atenção, não chama? A gente consegue olhar para o financeiro de uma forma mais interativa, uma forma mais gostosa. Porque o financeiro ele já é pesado, ele já é difícil de a gente analisar. Mas quando a gente tem gráficos assim, tudo fica mais fácil, tá? Só um detalhe que eu não falei aqui é como ele funciona, né? Como é que ele pega os dados do Conta Azul e traz para esse BI. Simplesmente você não vai fazer nada. Você simplesmente vai lançar pelo Conta Azul ou Omie, você vai fazer seus lançamentos, contas a pagar, receber, lançar vendas, e o BI ele vai pegar aquelas informações automaticamente. Você não precisa ficar importando planilha, exportando planilha, não precisa escrever uma linha de código, simplesmente você vai ver tudo isso prontinho na sua tela. Então vamos lá, como é que funciona aqui a visão desse FinPO BI, tá? Primeiro aqui a gente tem a nossa visão de competência e a visão de caixa. Se você não sabe o que é visão de competência e visão de caixa, eu vou deixar um card aqui de um vídeo falando sobre visão de competência e visão de caixa para você não errar mais. Mas basicamente a visão de competência é a data que você comprou ou vendeu, não importa o valor. O que importa é o valor da compra ou o valor da venda, tá? Agora a visão de caixa é de fato aquilo que entrou no seu financeiro ou realizado. Então seja, não quer dizer que eu vendi 100 mil que eu tenho 100 mil realizado. Porque esses 100 mil você pode ter parcelado em 10 vezes e você está recebendo ali 10 mil por mês e não 100. Então as pessoas acabam se confundindo, né? Para onde que eu vou olhar? Em primeiro lugar, tem outro vídeo aqui no canal que eu falo que DRE não funciona. Tem algumas pessoas que me criticaram por esse vídeo, inclusive tá um card aqui no nosso vídeo também, falando sobre esse vídeo, clica ali e depois você assiste.
O que acontece? A gente tem uma coisa muito clara aqui dentro do nosso negócio, é que o DRE não vai funcionar se você não tiver pelo menos um caixa organizado, um financeiro organizado. Eu recebo clientes aqui que querem simplesmente começar a ter um DRE, e eu pergunto por quê. Ah, porque eu quero ver o resultado, eu quero ver meu lucro. Tá, mas beleza, você tem um fluxo de caixa? Você organiza o seu financeiro? Não organizo nada, tá tudo bagunçado. Então calma, respira. Vamos lá, primeiro organiza o seu caixa. Caixa é rei. Tenho dinheiro ou não tenho? Em resumo é isso. O seu DRE pode estar te dando lucro, pode te dar milhares de lucro lá e tu tá devendo no banco. Então não faz sentido eu querer só olhar pro DRE por competência. A gente olha pro DRE também na visão de caixa, tá? Principalmente quando a gente tá começando. Então vamos lá. Aqui a gente tem a gente consegue ter esses cards aqui em cima, né? Que a gente consegue ver as receitas totais. Depois aqui a gente consegue ver os custos e despesas da operação do negócio. Depois a gente chega na margem de contribuição. O que é a margem de contribuição? No outro vídeo aqui no canal, também vou deixar um card aqui acima, onde você vai poder entender o que é margem de contribuição para um negócio. Em resumo, é a margem que sobra para eu pagar minhas contas da operação. As minhas contas, as minhas despesas fixas, o meu aluguel, o meu condomínio, a minha internet, o meu contador, os meus funcionários. Então isso é a margem de contribuição, é esse valor que vai contribuir para esse tipo de pagamento. Depois passamos ali a margem de contribuição, pagamos despesas administrativas, pagamos despesas operacionais, despesas comerciais, despesas financeiras. A gente chega numa linha chamada lucro operacional. Aqui que define se o negócio ele tá dando certo ou não tá. Se o negócio ele tem um resultado no lucro operacional negativo, temos problema na tua entrega, no teu preço, no teu custo de operação. Então a gente tem que entender que lucro operacional ele é importantíssimo, tá? A gente já tem esse resultado aqui na nossa cara. E por último, depois do lucro operacional, a gente vem ali para a parte de investimentos, financiamentos, o sócio faz distribuição de lucros, o sócio paga o empréstimo, né? A gente chega no resultado, que é a última linha, a famosa última linha, né? Então beleza, visto isso aqui a gente tem na parte do YouTube, onde que a gente está compartilhando vídeos tutoriais dentro do BI. Aqui a gente tem o suporte e aqui a gente tem sugestões de melhoria. Beleza, aqui nessa visão de receitas e despesas, nesse gráfico, a gente consegue ver quais foram os meses que tiveram mais despesas, se as despesas ficaram acima das receitas. Claro que isso aqui é uma conta teste, então a gente tem valores fictícios aqui, tá? Então aqui nessa empresa tá super saudável, né? Poxa, se eu for olhar para cá, temos aqui uma receita de 2.249 e um resultado aqui de 2.092, né? Então tá muito legal. Mas só que nem toda empresa é assim, isso aqui é uma base de teste, tá? Aqui a gente, né, essa empresa aqui em questão é uma empresa de escritório de advocacia, tá? Então a gente está simulando aqui como se fosse um escritório. Aqui a gente tem as áreas do direito, né? Da onde que veio cada receita. E no vermelho aqui a gente tem as despesas, né? Então quando a gente passa o mouse em cima, a gente consegue ver no detalhe quais são as categorias que estão mais impactando o negócio, tá? O legal é que, se eu quiser pegar e filtrar, Diego, eu quero filtrar somente o mês de junho. Eu clico aqui, todas as informações do BI passam a refletir o mês de junho, sem precisar fazer filtro. Ou você pode fazer por aqui, ó, filtrar. Escolhe o mês, às vezes você vai querer saber só o primeiro semestre, né? Mas enfim, aqui nessa área a gente vê tudo que entra e tudo que sai. Então se a tia Maria fez um empréstimo, emprestou um dinheiro para o seu negócio, vai aparecer nas receitas totais, tá? Aí tem um outro ponto, que a gente vai chegar para olhar o negócio com as receitas, né, que vieram das vendas, por exemplo. Aqui não, aqui eu vejo tudo que entra e tudo que sai. Então, independente se tiver empréstimo, aporte de capital, vai aparecer aqui. Aí depois a gente tem o nosso fluxo de caixa. O fluxo de caixa é uma das ferramentas mais importantes para qualquer negócio. Está começando? Saiba o que é fluxo de caixa. Só isso. O resto depois você aprende. Agora, fluxo de caixa não dá para começar um negócio sem saber o que é. Então a gente tem um fluxo de caixa aqui, a gente tem o projetado, a gente consegue entender, né, como tá a situação mês a mês, até o final do ano aqui a gente já consegue ter uma análise se meu caixa tá crescendo, se ele não tá, né, com base em tudo aquilo que a gente tá provisionando no sistema, entradas e saídas. Eu vejo muita gente chegando aqui, né, pedindo orçamento pra gente, para fazer uma implantação do Conta Azul, para fazer um treinamento, organizar o financeiro dela, né? Eu vejo muita gente chegando aqui que não tem nem provisão. O que é a provisão? É eu fazer lançamentos previstos para o futuro. Se eu tenho um honorário contábil todo mês, eu já tenho que lançar aquele honorário contábil de forma repetida. Se eu tenho aluguel, se eu tenho condomínio, se eu tenho guia de imposto, eu já tenho que ter no sistema provisionado.
Porque essa provisão que vai gerar um fluxo de caixa. Ele vai te dizer, por exemplo, como tu vai terminar teu ano, com dinheiro ou sem dinheiro. O que acontece na maioria das vezes é que, por que uma empresa quebra? Porque simplesmente o dono não tem essa visão. E aí o que acontece? Chegou no dia 25 de agosto, e aí o dono vai olhar a conta bancária dele, porque não tem gestão nenhuma, ele não tem nem planilha. Ele vai olhar a conta bancária dele e vai ver que ele não vai ter dinheiro para pagar os boletos. O que ele vai fazer? Ele vai lá pegar um dinheiro a juro, né, com a agiota, de repente, pagando aí 7, 10, 15%. Ou ele vai entrar no cheque especial, ou ele vai pegar um empréstimo com um juro bem alto. Porque ele não previu a falha que ele teria, né? A quebra do caixa, né? O caixa negativo. Agora, se a gente tem um fluxo de caixa bem organizado dessa forma aqui, a gente vai conseguir ver com toda certeza quando que vai acontecer um problema. Se eu vou ter dinheiro ou não vou, tá? Então aqui essa visão do fluxo de caixa, aqui bem legal, projetado, né? Inclusive a gente tem uma solvência. O que é a solvência? É a capacidade que eu tenho com base nas minhas receitas futuras, né? E despesas, enfim. É a capacidade que eu tenho para pagar minhas contas se meu negócio fechar hoje. Solvência acima de 1, ótimo. Solvência abaixo de 1, problema. Não tem dinheiro suficiente se meu negócio parar hoje. Esse exemplo aqui é um exemplo bem atípico, né? Estamos com a solvência 13.8, então estamos super tranquilos porque temos muito dinheiro. E eu espero que você também tenha muito dinheiro em caixa para que você possa ter um negócio sustentável, tá? A gente não foi feito para correr atrás da máquina. A gente foi feito para viver em abundância. Qual é o maior problema? A gente começa o negócio achando que a gente vai pegar todo o dinheiro daquele negócio. O negócio começa a sustentar a nossa vida inteira. Então, o maior causador de todo o rombo de um negócio, muitas vezes, não é nem falta de cliente, não é nem falta de cortar custos, e sim é o dono que está retirando mais do que pode, tá? Então, esse é um outro ponto também. A outra visão que a gente tem aqui é a visão de DFC, padrão contabilidade, tá? Então essa visão aqui, a gente consegue ver as atividades operacionais, né? Quanto de previsto, quanto de realizado. Aqui temos uma diferença se for positiva ou negativa, né? Sinalizando com uma cor também, isso aqui é bem legal para saber se a tua operação tá dando lucro ou não, né? A gente tem aqui atividade de investimento, se tiver atividade de financiamento, também vai aparecer aqui. Você pode clicar aqui, inclusive, né? E ir abrindo, né? E fazendo um drill aqui. Você consegue saber no detalhe o que é cada conta dessa aqui, tá? Além de que pode fazer uma visão trimestral, uma visão mensal, olhar por centro de custo ou por empresa. Uma das coisas bem legais dentro do nosso BI é que se você muitas vezes acaba tendo 2, 3 CNPJ com o seu sistema, né, o Mio ou Conta Azul, você não consegue muitas vezes conectar e saber qual o resultado total. Aqui a gente consegue consolidar todas as contas. Então, ou seja, se você tem 3 contas no Conta Azul, a gente consegue trazer tudo aqui dentro desse BI e você pode escolher qual empresa que eu quero ver. Seleciona ela, seleciona uma, seleciona duas ou seleciona todas juntas, tá? Então isso aqui também é bem legal porque a gente consegue fazer como se fosse multi-empresas, né? E saber o resultado de todas juntas, né? Do grupo. Depois a gente vem pro nosso queridinho DRE. Aqui é onde eu uso muito. Mesma coisa, visão de competência e visão de caixa. Aqui a gente tem as nossas análises aqui, vertical e horizontal. Também não vou entrar em detalhes nesse vídeo, o que é análise horizontal ou vertical, tá? Vai ter um outro vídeo aqui no canal falando sobre isso. Beleza, e aqui também a gente tem a visão trimestral, visão anual, só por cento de custo ou por empresa também. Então, quando eu busco numa visão trimestral, acaba que eu consigo ver o consolidado, então, para fazer as análises é muito mais assertivo. E aqui, então, né, eu tenho a visão do trimestre 1, trimestre 2, trimestre 3. Claro, aqui eu posso filtrar, né, eu quero ver, Diego, só o primeiro, né, no caso, terminamos o primeiro trimestre, o segundo trimestre agora, então eu quero ver só até junho. Seleciona até junho, você vai ver o resultado aqui, né, dos 2 meses, então trazendo uma visão, tu vai saber qual foi o trimestre melhor, quanto que a gente teve de custo de venda, quanto a gente teve de despesas comerciais, qual o mês que mais impactou, sempre olhando para análise vertical aqui também, eu gosto muito de utilizar ela. E aqui também a gente tem o total, né, então ou seja, a gente consegue ver dentro desse semestre quanto que a gente, né, fez. E aqui a gente vem descendo, o lucro operacional tá aqui, ó. Então isso aqui é um indicador super relevante. Se a gente tiver problemas aqui, já estiver negativo, que a maioria dos negócios hoje está negativo, só que as pessoas não sabem porque não conseguem enxergar dessa forma, aqui a gente tem um problema grave. Como eu falei no começo, a gente tem problema de precificação, a gente tem problema de compra de produto ou serviço, né, ou estoque, ou o custo para te entregar aquele serviço é muito alto e tu tá cobrando muito baixo porque tu pegou o preço da concorrência, tu não sabe o que a concorrência gasta, né, para fazer essa entrega, e tu vai lá e copia o preço. Então copiar o preço é a pior cagada, porque tu acaba pegando um preço de alguém que tu nem sabe como a pessoa fez essa precificação, né.
Então, desenvolva o seu preço, olhe os seus custos, veja quanto custa para fazer a entrega de um serviço. Porque muitas vezes que você faz um serviço, vou imaginar aqui, eu presto serviço de BPO financeiro. Então vamos lá, inclusive se você quiser saber mais sobre o serviço de BPO financeiro, sobre a terceirização, a gente assume o financeiro de outros negócios. Ou seja, tudo que a gente está mostrando aqui nessa tela para você, você não vai precisar se preocupar com o dia a dia. A gente faz gestão de contas a pagar, receber, fluxo de caixa e entrega para você o resultado pronto, tá? Se você quiser saber mais, link tá aqui na descrição. Então, quando a gente tem esse controle, essa visão, essa clareza, o caminho ele fica totalmente limpo na tua frente. A chance de errar tem, claro, lógico que tem, né? Pode ser economia, pode ser o mercado, mas quando eu tenho aqui uma visão dessa, meu negócio passa a ser estratégico e não mais pelo achismo, né? Então isso aqui é clareza, tá? E é o que a gente entrega hoje, né? Clareza e previsibilidade. Tem uma frase no nosso site que pra mim é a frase de maior impacto, por isso se você quiser acessar lá finpo.com.br. Se fala finpo.com.br, né? Na verdade se fala não, se escreve, né? finpo.com.br. Tem a frase lá em cima: empresário, veja a cor do dinheiro todo fim de mês. Porque o que acontece hoje em dia? Tu abre uma empresa e tu começa a correr atrás de dinheiro. Ele começa a fazer o quê? Foge. E aí vai terminar o mês e tu não sabe o que fez de dinheiro, o que fez de caixa, se gerou, se não gerou caixa, se teve resultado positivo ou negativo. Nem se teve resultado negativo sabe, né? Até quando tem resultado negativo a gente sabe, né? Só que a gente não sabe que tamanho do rombo. E aí quando tu vai ver lá na frente, tu tá devendo uma porrada de coisa que não consegue mais dar volta, tá? Então começar uma empresa da maneira certa, olhando pros números e indicadores, é o que faz a diferença de você permanecer no mercado, tá? Aí beleza, a gente tem aqui o lucro antes dos impostos, né? Lucro ou prejuízo líquido, investimento imobilizado, tipo, comprei equipamento, comprei um carro, comprei, né? Não um carro pra pessoa física, tá? Pelo amor de Deus. Aqui é o carro da empresa. Não mistura as coisas. Esse é um outro ponto, outro vídeo. Pessoa física e jurídica não se mistura, tá? Por favor, se você tá fazendo isso, comece a separar agora, tá? E aqui por último, né? A famosa última linha, a gente tem o nosso lucro ou prejuízo. Olha só, a gente trabalha com o nome prejuízo aqui, porque pode ser que tenha prejuízo. E aí, o que acontece? A gente tem aqui um resultado, né? E aí o que eu vejo acontecendo? Eu vou só voltar para a tela aqui agora para falar com você, que muitas vezes, você como dono do negócio, cria um negócio para sair do buraco. E o que acontece? Você afunda mais ainda, porque você vai afundar você e o negócio agora. Você antes tinha só as suas dívidas e agora você tem as suas e as do negócio, porque você pega e retira tudo do negócio. Então quando a gente fala em retirar lucro, em pagar a parte do sócio, né, do dono do negócio, não é simplesmente você vender o 10 mil lá e você pegar o 10 mil e botar no seu bolso. Tem custo por trás disso. E aí quando vencer o imposto da semana do mês que vem, simplesmente você não vai ter. Ou quando vencer o salário do funcionário, não vai ter. O dono do negócio fica se debatendo por simplesmente não ter essa provisão do 13º salário, de uma saída imprevista de um funcionário. Sabe o que eu faço dentro do meu negócio? Cada funcionário novo que entra, eu pego uma porcentagem do salário dele e eu retiro todo mês. E eu deixo num fundo de colaborador. Esse fundo de colaborador, ou seja, eu tenho 3, 4, 5 funcionários, pega uma porcentagem que vai ter de custos mais ou menos, sei lá, 40%. Pega esse 40%, vamos dizer que o funcionário ganha R$2.000 por mês. Você vai pegar R$800, Diego, mas eu não tenho porque já começou errado. Então você já tá naquele ninho de gato todo emaranhado. Então você tem que começar a pensar de que forma você vai fazer isso com o seu negócio hoje. Porque, você vai falar pra mim nos comentários, é fácil, quero ver fazer, eu que tô todo ferrado aqui. Você tá ferrado porque você quis. Porque você não aprendeu sobre gestão financeira. Você simplesmente achou que ia começar um negócio, ia ser mil maravilhas, foi lá e se frustrou. E se você não parar, respirar e mudar o rumo do seu negócio, cara, eu lamento informar, vai passar ano e você vai continuar na mesma vida, se é que não está na mesma vida há anos já tentando sair do buraco e não sai. Então a minha dica é, se organize. Por quê? Se você tivesse funcionário R$2.000 ou retirar R$800 por mês, eu já não vou contar com esse 800 pra usar pra mim ou pra usar pra comprar coisas, entende? Esse funcionário já tá no meu custo. Então quando eu faço uma venda, eu já tenho isso mapeado. Eu sei quanto é o custo da minha operação. Quando eu falo de BPO financeiro, que eu tenho um cliente de BPO financeiro, eu cobro R$2.000. Para eu entregar o meu serviço para esse cliente de BPO financeiro, eu tenho que ter um operador financeiro, não tem? Tem que ter alguém lá digitando, lançando as coisas, em contato com o cliente, é a pessoa que vai estar no financeiro no dia a dia. E para isso, esse financeiro nosso aqui, o operador financeiro, ele já está no nosso custo da venda. Então ele precisa fazer 10 clientes para a gente diluir esse custo, e esse R$800 que eu falei já está embutido no custo. Qual é a chance que tem de dar errado?
mínima, porque eu já estou me organizando antes de fazer a minha primeira venda. Outro ponto que as pessoas esquecem, taxa de cobrança. Outro ponto que as pessoas esquecem, emitir nota fiscal. Emitir nota fiscal não é só quando o cliente pede. Emitir nota fiscal é sua obrigação. Diego, mas aqui é muita corrupção no Brasil e eu não consigo porque eu estou dando dinheiro para aqueles corruptos do governo. Concordo plenamente. A nossa política é muito suja, só que a gente vive no Brasil. Se você quiser dormir tranquilo, quiser criar uma empresa sólida, paga seus impostos. Diego, tu tá falando pra mim, mas eu tenho certeza que tu sonega. Eu posso comprovar que eu não sonego. Todas as minhas notas são emitidas. E sabe um detalhe que você pode não acreditar? Depois que eu resolvi que eu tenho que emitir nota fiscal de tudo porque é meu dever como cidadão, eu simplesmente comecei a prosperar. Ou seja, eu tô pagando imposto, mas eu tô vendendo mais. Eu tô pagando mais imposto, mas eu tô vendendo mais. Então aquele imposto pra mim, ele já faz parte do meu custo. E quando eu tenho um lucro sobre aquela venda, a minha margem que sobra, a margem de contribuição, eu já tô mapeado o que eu preciso que vai sobrar de cada venda. Então basicamente é isso, é você olhar com atenção para esses tópicos que eu falei. Beleza, então agora a gente tem aqui a visão do DRE gráfica, para quem gosta de fazer análises mais profundas, né? O que é essa DRE gráfica aqui? A gente consegue ver também competência e caixa, tá? Aqui a gente vai ter uma visão geral do negócio, né? Aqui nós temos as legendas, né? Se eu botar um pouco mais pra cá, ó. Nós temos a receitas totais, tanto saída. Receitas totais, tanto saída não, né? Receitas totais e saídas totais. Lucro líquido. Então, ou seja, que a gente consegue ver quais foram as ondas de lucro, onde que teve maior lucro, né? Porque não é só vender, tu tem que ter o lucro também, né? Aqui é a evolução da receita acumulada, lembrando que aqui eu tenho essa conta como teste, então eu não vou ter os dados do ano anterior, mas aqui o que ela vai fazer? Ela vai pegar os dados do ano anterior, vai ter a corzinha cinzinha, e ele vai mostrando mês a mês como é que tá o teu acumulado de receita. Se tá mais que o ano passado, se tá menor, tá? Que tu consegue também ter uma visão bem legal. A mesma coisa, a visão do lucro operacional e a visão do lucro líquido, tá bom? Então isso aqui também é bem show de bola. Agora a gente tem a visão do contas a pagar. Aqui no contas a pagar a gente tem a vencer e vencidos, então, ou seja, eu consigo ver quais os clientes estão me devendo há mais tempo, tá? Inclusive aqui já aparece o nome dele, eu já posso ir diretamente, né, no problema, né, qual meu cliente tem mais problema. Já posso abrir aqui, já posso saber o valor, né, olha só, quanto ele representa. Então isso aqui também é bem legal. Aqui temos os cards, né, de total de contas a pagar, total a vencer, total vencido, a pagar dos próximos 30 dias e a pagar acima dos 30 dias, né, 31 dias. Então, beleza. Ponto importante que eu esqueci dentro da DRE, foi bom lembrar agora, vou voltar aqui. Lembrando, aqui a gente tem alguns botões que dá para você aproveitar também. Inclusive, se você quiser abrir mais, por exemplo, dar um foco nesse relatório, é só clicar no modo foco. Olha só, ele vem para cá, tá? E aqui também, por exemplo, a gente vai abrir, vai expandir todas as categorias, ó. Vai expandir as categorias aqui, eu consigo saber exatamente na vírgula onde está o meu problema ou a minha solução, tá? Às vezes eu preciso cortar um custo, enfim, né? E se eu clicar com o botão direito aqui, eu posso fazer um drill, eu vou ver detalhes da DRE e eu abro aqui já sem precisar abrir meu sistema de gestão. Então eu já sei o que é para quem é, né? A gente consegue ter essa visão bem clara. Deixa eu voltar aqui pro nosso DRE gráfica, não estávamos na DRE gráfica, vamos voltar pro contas a pagar. Então já falei de contas a pagar, agora a gente vem pro nosso contas a receber, que é muito parecido. Então a gente tem aqui o contas a receber, total a receber, vencer, vencido, a taxa de inadimplência e aqui nós temos o PMR, que é o prazo médio de recebimento, tá? Aqui, por exemplo, tá 4 dias. Cada venda que eu gero, eu recebo depois de 4 dias. Mas se eu tenho um negócio que eu vendo pro cliente agora, por exemplo, uma empresa que trabalha com licitação de prefeitura. Tu faz a venda agora, tu vai receber daqui 60 dias, 90 dias, se tu receber ainda, né? Ficar cobrando. Então, outro tipo de empresas que trabalham com B2B, com empresas maiores, empresas grandes, precisam ter um prazo de faturamento 30 dias, 60 dias, o prazo de recebimento vai alterar aqui também, tá? Então aqui também bem legal, você consegue saber o que tá para vencer, o que tá vencido também de clientes, né? Olha só as faixas aqui, quando a gente fala de faixas, ó. Eu consigo saber que nós temos esse valor aqui, que tem clientes devendo, né, de R$47 mil acima de 181 dias. Então o que eu vou fazer com esses clientes que já não me pagam mais? Eu tenho que vir aqui negociar com eles. Pô, eu vou dar um desconto para eles pagar isso aqui que tá de uma vez.
Para e pense comigo, um cliente que deve para ti há 6 meses atrás já, faz 6 meses que ele tá te devendo, tu fica cobrando e ele não te paga. Pô, dá um desconto pro cara, faz alguma coisa para ele te pagar e ele livrar isso aqui, né? Então isso aqui te dá uma visão bem clara também, tá? A gente tem aqui porcento de custo também, que não vou entrar tanto em detalhe aqui. Orçado versus real, então se você tem um planejamento orçamentário, assim como o governo tem um planejamento orçamentário que sempre extrapola os tetos de gastos, né? Você também pode ter um, mas o seu eu peço que não extrapole, tá? Diferente do governo que a gente tem, que sempre acaba extrapolando gastos, né? Basicamente aqui é um orçamento onde você coloca aqui e vai fazendo análise se tá dentro do orçamento ou não, tá? Então, temos uma meta. Se chegar na meta, nem sempre dobra a meta, tá? Você vai analisar e vai ver se vai fazer sentido dobrar a meta, beleza? Então, ótimo. Então aqui a parte de orçados e realizado. A gente tem um simulador aqui que, com base no realizado que a gente tem, a gente pode fazer uma brincadeira aqui. Dizer para o sistema que se eu aumentar 200% no meu realizado de receita, quanto que ficaria no meu simulado? Olha só, ele já muda aqui. Tá, então, e se eu conseguir fazer alguma coisa com a minha contabilidade, que seja dentro da lei, lembrando um detalhe importante, eu consegui reduzir meu imposto em 4%, isso aqui é bem difícil, né? A gente só aumenta. Então a gente já tem aqui também, já gera o custo do imposto, tá? Então tudo aqui a gente já consegue fazer aqui pro simulador calcular. Vamos diminuir os custos em 10%. O custo diminuiu, entendeu? Então ele vai pegando, né, e vai fazendo cálculos aqui até você chegar no resultado final imaginado, né? Então isso aqui é mais uma brincadeira, tá? Não é pra você ficar perdendo muito tempo aqui. Depois a gente tem aqui as vendas, né? A parte de vendas, você tem faturamento bruto, líquido, ticket médio, LTV. LTV é o tempo que o cliente, né, fica na tua empresa, ou em tempo ou em dinheiro, né? Quanto que esse cliente deixou pro seu negócio, quantidade de pedidos. Se eu clicar aqui, tiver vários clientes, né? Eu já vou ver todos os clientes aqui na ordem de quem mais te deixou dinheiro no negócio. Inclusive, até mesmo para você bonificar o cliente, né, ter os 10 primeiros clientes que mais compraram com a gente nesse ano vão ganhar um brinde, alguma coisa assim. Aqui você consegue fazer isso. Depois a gente tem um analítico. O analítico você pode brincar aqui, inclusive você pode mudar. Eu quero ver na linha, eu quero ver os produtos. Na coluna, eu quero ver por trimestre. Então aqui ele trabalha com cores também. Quanto mais verde azulado, melhor o resultado. Quanto mais vermelho, ele é o pior resultado. Então a gente consegue fazer essa brincadeira aqui também. Atividade da carteira, que você consegue saber dentro de todos os clientes, né? O tempo da última compra, quando foi a última venda, qual foi o valor, qual foi o ticket médio, quantas compras ele fez. Até mesmo para você chamar esse cliente e dizer assim, ó, fulano, e aí, vamos voltar a comprar com a gente tem uma promoção aqui, vimos que não apareceu mais, você pode fazer por esse painel aqui, tá bom? E por último aqui a gente tem a regra de Pareto, né? 80-20, ou seja, a curva ABC de produtos, beleza? Então aqui, quais os produtos do seu negócio ou serviços que representam 80% do seu faturamento? Basicamente é isso. Então vai listar aqui os teus 2, 3 primeiros produtos ou serviços que mais trazem resultado para o seu negócio, tá bom? Então, bom, eu acho que, olhando para cá, tem um detalhe importante que eu estava esquecendo aqui também. Aqui na margem de contribuição, a gente tem aqui o valor da margem de contribuição, mas aqui tem um detalhe. Se eu quiser ver o ponto de equilíbrio, eu vejo aqui meu ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? É o valor que você precisa para empatar o negócio. Então, ou seja, se você tem um custo de despesa para tua operação funcionar de 200 mil reais, esse é o seu ponto de equilíbrio. Se você fizer menos que isso, você vai ter que bancar a diferença, né? Porque você vai ter que trazer aporte, você vai ter que pegar empréstimo. Então você precisa saber o seu ponto de equilíbrio. Porém, o ponto de equilíbrio ele só é descoberto com a margem de contribuição. Isso é um assunto para um outro vídeo. Se você quiser ficar acompanhando, saber mais sobre os nossos conteúdos aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho. E se você gostou desse BI aqui, eu tenho um convite para te fazer aqui embaixo na descrição. A gente tem um link onde você vai entrar em contato, vai deixar os seus dados e o nosso time de especialistas vai entrar em contato com você para conhecer mais o seu negócio e para te oferecer, para te mostrar como funciona o nosso BI. Se precisar fazer uma demonstração aqui ao vivo com você também, a gente está à disposição. Então é isso, muito obrigado, até a próxima, valeu, tchau, tchau.